Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com alguns minutinhos de atraso porque eu conectei, mas talvez eu não tivesse na página correta. Precisei da ajuda aqui de minha adolescente, Clara. Então, estamos aqui novamente na terceira parte do mal-estar na civilização e irei desenvolver com vocês hoje um pouco daquilo que deixei na última intervenção, Mal-Estar Parte 2, onde eu trabalhei com vocês o mal-estar, a obra social de Freud por excelência, psicologia de grupo e análise do eu. Me referi também a Totem Tabu, onde eu falei para vocês um pouco do mito da horda primitiva. E por último, eu abordei a questão de Moisés e monoteísmo, que foi a obra Testamento de Freud, onde Freud conclui a sua obra se perguntando qual a função do pai para a psicanálise. Então, gente, essa questão do pai, esse conceito de função paterna, é um conceito muito importante na psicanálise, porque a gente sabe que a partir da leitura de Lacan, quando Lacan se propõe a fazer uma releitura da obra freudiana, ele vai justamente colocar o pai como o terceiro vértice do triângulo. Quando a gente fala dessa dia de mãe e bebê, a gente tem a função paterna como o terceiro vértice do triângulo. Então, ele vai dizer que o pai, ele vem ocupar um lugar, né? E como lugar, por sua vez, esse lugar implica uma função. E como toda função, quando a gente estuda a matemática, né? Aqueles algoritmos, a gente vê que a função é um valor simbólico, ocupa um valor simbólico. Então, o significante função paterna, na teoria lacaniana, em leitura, em eco, a teoria freudiana, ele está muito mais no lugar do terceiro, né? Ou seja, dentro da dia de mãe e bebê, a gente tem a função paterna como terceiro vértice do triângulo, fazendo o corte, a desalienação, a separação entre a mãe e o bebê. Então, por que eu estou trazendo? Inicialmente eu fiz aquele pano de fundo, né, das obras sociais de Freud, né, linkando para vocês a questão do mal-estar, a questão da pulsão do eu, da pulsão narcísica, da libido narcísica e das libidos dos objetos, as libidos que são jogadas para o mundo externo, né, para os investimentos objetais. Então, isso é trabalhado por Freud em Pulsão e suas vicissitudes, que é um texto que se encontra na metapsicologia freudiana. Como eu falei para vocês, a metapsicologia são as teses, os postulados de Freud. Quando ele vai e vem na sua teoria, ele termina por postular, né, as teses dele nos textos da metapsicologia. Eu enfatizei também bastante na minha fala a questão de que em inibição, sintoma e angústia, Freud vai enfatizar que não é o recalque que gera angústia, e sim o contrário, a angústia gera o recalque. Então, na psicanálise a gente sempre vai e volta nos conceitos, porque os conceitos eles são muito dinâmicos, né? Eles obedecem os princípios tópicos, ou seja, de lugar onde eles se situam, econômicos, carga e descarga de energia, de libido, e dinâmicos porque eles estão dentro do dinamismo do aparelho psíquico, ou seja, não é algo que se estagna em si mesmo. Os conceitos eles não se estagnam, né? A gente viu no curso introdutório que Iris trouxe a respeito da psicologia analítica que Jung também, assim como Freud, ele foi bastante dinâmico na maneira como ele evocou os conceitos, né? Mesmo que a gente faça um esforço didático para trazer para vocês alguns conceitos fundantes, mas é sempre bom a gente pensar esses conceitos de uma maneira mais articulada, mais atrelada, mais dinâmica, né? Então, eu quis agora
pegando essa ideia da função do pai, que finaliza a obra Testamento de Freud, Moisés e Monoteísmo, introduzir um pouco a dimensão do conceito de Lacan de função paterna, né? A função paterna como sendo essa dimensão terceira, esse vértice do triângulo que vem a fazer um corte nessa díade, porque a gente sabe que quando o infans, né, o infante, o recém-nascido humano, ele vem ao mundo, ele vem num estado de muita dependência do outro. A gente sabe que hoje a psicologia do desenvolvimento, ela mostra o quanto o bebê também ele tem a sua autonomia, ele tem a sua vida própria, mas sem o amparo do outro, sem o lugar do outro como continente, esse bebê ele fica a esmo, né? Ele fica como num barco sem direção. Então, logo no início da vida, o que é que acontece? Essa realidade do bebê, ela é muito permeada pelos próximos asseguradores, os próximos cuidadores, né? Os próximos que estão dando esse suporte mais direto. E via de regra, quem está mais nessa relação corpo a corpo é a mãe, né? É a mãe pelo próprio processo gestacional, né? Por essa relação mais intrínseca, né? Do processo gestacional, em que pese Lacan vai o tempo todo colocar o pai como uma função, ou seja, a importância do pai se presentificar, inclusive, no discurso da mãe. Quando a mãe fala para seu bebê, essa fala pode acontecer desde a vida intrauterina, ela fala fazendo alusão a esse terceiro lugar, né? Porque quando a gente opta por um projeto de maternidade, em princípio a gente opta por um projeto de maternidade junto com o outro, né, que ocuparia essa função terceira de pai. Então é interessante quando Lacan postula essa dimensão do pai como terceiro, porque a coisa não vai ficar restrita à função paterna igual a pai biológico, porque a gente sabe que sendo função, sendo lugar terceiro, o que é que vai acontecer? Esse lugar vai ser ocupado por aquele que vai terceirizar o discurso materno, que vai tirar a criança justamente desse estado de alienação, que é o primeiro processo que ela se encontra, né, na relação exclusiva com a mãe, essa relação, inclusive, que Freud vai chamar de pré-edípica, né, de intensa exclusiva relação à mãe, e o pai ele entraria aí, por exemplo, às vezes quando ele está ausente fisicamente, ele pode estar presente no discurso da mãe, ou você pode ter um pai presente biologicamente, mas que não está implicado, que não se inscreve como função terceira, porque a mãe vai colocar esse bebê como se fosse assim uma extensão do corpo dela, como se fosse assim um apêndice do corpo dela. E nessas condições, a gente vai ter aí, quando o bebê se inscreve nesse campo de que ele seria uma extensão desse corpo materno, a gente estaria no campo das psicoses, né? Ou seja, Freud, no artigo que se encontra inclusive na metapsicologia freudiana, ele vai dizer que a diferença entre a neurose e a psicose é a perda da realidade, ou seja, na psicose a gente vai perceber que há uma espécie de ruptura na realidade, ou seja, o psicótico, justamente porque ele não consegue sair desse lugar de se desalienar do campo materno, como se a função paterna, que é essa terceira dimensão simbólica de lugar, ela não opera, ela não se inscreve nessa díade, o que é que vai acontecer na psicose? Vai haver uma foraclusão desse significante. Lacan vai emprestar esse termo foraclusão do direito, né? Ele se inspira de uma família da Sicília, né, aquelas ilhas que ficam no sul da Itália, que tinha aquele brasão da família Borromeu, né? E ele vai estruturar algo muito novo na teoria, que é o nó Borromeu lacaniano, que eu já falei um pouco para vocês, real, simbólico, imaginário, e ele vai também trazer a dimensão de função paterna
e foraclusão que ele vai emprestar do direito. A foraclusão do direito, que é um termo do direito, é quando você usa de alguma coisa, você usufrui de alguma coisa, mas aquilo não se inscreve numa ordem simbólica, ou seja, não faz função simbólica, né, de terceirização dessa relação de alienação entre a mãe e o bebê. Quando a gente fala de alienação, gente, é sempre bom a gente pensar na relação especular. O que é uma relação especular? O que é o especular para a gente? A relação especular é a relação de espelho, né? A relação que se constitui no narcisismo, por exemplo. Quando o bebê, por volta a partir do 6º mês de vida até o 18º mês, a gente fala de um estágio do espelho, não é algo estanque, né? Não é algo que se dá pontualmente num determinado período, é algo que se estende dentro de um lapso de tempo onde o bebê começa a olhar para a imagem dele e se reconhecer com a ajuda do outro, obviamente. Ele não faz essas descobertas sozinhos, é necessário que um outro que esteja do lado dele, um próximo assegurador, diga: esse é você, né? Ou seja, porque o bebê, quando a gente percebe isso nos videozinhos familiares, quem tem oportunidade de lidar com a criança, quando ele olha para a imagem dele no espelho, ele começa a pegar nessa imagem como se fosse um duplo. Ele ainda não tem essa noção de reversibilidade, de olhar para o corpo dele e dizer: não, esse sou eu, né? De ter isso que Lacan chama da reversibilidade. Ele só vai conseguir construir isso dentro desse estágio que não se dá num momento pontual do desenvolvimento dele e com a ajuda desse outro cuidador que vai apontar para o corpo dele e dizer: esse é você. Então, esse estágio do espelho, que acontece entre o 6º mês e o 18º mês, é considerado, né, como uma operação de alienação por excelência. Alienação por quê? Porque ele está embevecido com a imagem dele. Isso é muito inspirado do mito de Narciso, né? Narciso só acha feio o que não é espelho. Então ele olha para a sua própria imagem projetada no lago e se afoga nessa imagem, porque não tem essa dimensão da alteridade, de algo que está fora, né, que está em outro lugar, que possa vir quebrar essa noção de alienação que acontece nessa dia de mãe-bebê, né, em todo o início de vida do infante. Então aí Lacan vai trazer a função paterna como aquela que vai fazer a operação da separação, ou seja, vai pouco a pouco desalienar a criança desse estágio fusional que ela estabelece com a figura materna. Então eu fiz esse pequeno preâmbulo para introduzir para vocês, porque foi um pouco da demanda, né, dos alunos de psicologia, quando a gente fez uma enquete a respeito dos temas que eles gostariam que a gente abordasse nas lives, nessa proposta do Quem Sabe Faz a Hora atrelada à pandemia, a questão das estruturas clínicas e o mal-estar na civilização contextualizado na pandemia. Então eu vou tentar fazer esse tripé para vocês, né, que eu ainda não tinha entrado muito nessa noção de estrutura. Então, vale dizer que o conceito de estrutura clínica não equivale a transtorno, né, como a gente vê no DSM, no Manual de Descrição das Psicopatologias, que já está na sua 5ª versão, né, que são os manuais referendados pela Escola Americana de Psiquiatria, que é muito usado pelos psiquiatras para colocar o CID, né? Ou seja, qual a categoria diagnóstica que o paciente se inscreve. Então, a noção de estrutura, ela se ancora, ela é inspirada pelo conceito de estruturalismo de Lévi-Strauss. Lacan vai beber no estruturalismo de Lévi-Strauss, que entende a noção de estrutura como um conjunto covariante de elementos,
como se a gente pensasse um pouco, inclusive Freud usa essa metáfora do jogo de xadrez, como se a gente estivesse num jogo de xadrez, que a gente tem as peças ali, cada peça tem a sua função, e cada peça vai adquirir uma outra função em função do lugar que ela ocupa naquele momento do jogo. Então, quando uma peça se desloca, as outras já vão apresentar uma outra função naquela dinâmica daquele jogo. Então, é um pouco assim a noção de estrutura em Lacan. Então, o que é que vai constituir o corpus teórico de uma psicopatologia fundamental? O que é que diferencia essa psicopatologia fundamental dessa psicopatologia de cunho americano que pauta a classificação das doenças mentais a partir do DSM, que já está na sua 5ª versão, que muitas vezes vai tratar dessas psicopatologias em termos de transtornos. Hoje nós somos todos transtornados, né? Temos transtorno compulsivo obsessivo, transtorno afetivo do humor, transtorno do espectro autístico, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos alimentares os mais diversos e estruturas interessantíssimas que foram, inclusive, palco da origem da teoria psicanalítica, como a histeria, por exemplo, ela sai completamente do DSM-5. Se vocês forem buscar no DSM-5, a histeria não tem mais essa categoria nosográfica e nosológica. Então a gente se pergunta por quê, né? Por que a histeria sai? Será que não se tem mais histéricas como na época de Freud? Ou essas histéricas da contemporaneidade elas se apresentam de uma outra forma, né? Então aí o que é que eu gostaria de falar um pouco para vocês? Eu gostaria de fazer um pouco um descritivo de cada estrutura clínica. Neurose, a gente tem duas grandes modalidades, histeria, neurose obsessiva, e psicose, a gente tem a psicose paranoica e a psicose esquizofrênica. A psicose bipolar, que antes era nomeada dessa forma, ela deixa de ficar categorizada no campo das psicoses e passam a ser transtornos afetivos do humor, né? Eu fiz minha tese de doutorado na Universidade de Paris 7 sobre a melancolia no feminino, e nessa tese eu vou defender a noção de melancolia como neurose narcísica, tal como Freud descreve em Luto e Melancolia, que também é um texto que se situa, um texto de 1914, 1915, que se situa dentro da metapsicologia freudiana, desses textos que eu falei para vocês, que são consideradas as teses de Freud. Então, muitos psicanalistas, inclusive, né, porque a gente sabe que a psicanálise ela faz um corte com o discurso da medicina, apesar de Freud ser médico, né, no momento que ela vai entender, né, essas psicopatologias no âmbito da noção de estrutura e não mais de transtorno, né? Então, quando eu estou ministrando essa disciplina para os alunos de psicologia, eu me referindo muito num autor que chama Henriet, né, que é um psiquiatra da escola francesa de psiquiatria e que foi o fundador do movimento que se chama psicoorganodinamismo, né? Parece uma palavra grande, mas é interessante porque o psicoorganodinamismo vai justamente colocar em ênfase a noção e articulação entre a psique e o soma, né? Ou seja, que ancora, inclusive, o próprio conceito de pulsão, que eu falei para vocês da última vez, que a pulsão ela se situaria no limite entre o psíquico e o somático. Então, a psicanálise ela não descarta a questão da fonte endossomática, do corpo como um corpo fisiológico, um corpo biológico, mas esse corpo ele não é só dessa dimensão. O psiquismo ele se ancora nesse corpo também. Então a gente precisa saber se esse corpo ele está, vamos dizer, funcionando bem nas suas
questões vitais, nas suas funções vitais, né? De respiração, digestão, alimentação, como é que está esse corpo, para que esse psiquismo se ancore num corpo e possa funcionar. Então, esse conceito de pulsão, ele está sempre muito articulado entre o psíquico e o somático, certo? Então, o que é que eu quero dizer com a noção de psicoorganodinamismo que marcou a escola francesa de psiquiatria, que vai fazer um contraponto epistemológico, diga-se de passagem, muito bem demarcado em relação à psiquiatria americana, que já veio um pouco mais tardiamente, porque isso é uma coisa interessante que eu gosto de trazer também nas minhas aulas, de que a psiquiatria, gente, na medicina, como uma especialidade da medicina, ela era considerada até a década de 60 como um campo relativamente marginal da medicina, porque ela carecia de um corpus teórico mais assentado. Aí o que é que acontece? Como Freud inaugura a psicanálise no século XIX, né, século XIX, século XX, o que é que acontece? Quando a gente vai para o manual de psiquiatria clássico de Henri Ey e Bernard Brisset, que é essa escola psiquiátrica francesa, o que é que acontece? Ele vai tomar empréstimo de toda a teoria psicanalítica. Então, quando a gente lê o manual e a gente vai estudando as diversas psicopatologias, a neurose histérica, a neurose obsessiva, a psicose paranoica, a psicose esquizofrênica, a gente vai vendo que tem todo o jargão da teoria freudiana, né? O princípio da pulsão, do prazer, do desprazer, eros e tânatos, a questão da libido, a questão do sintoma, que a gente já falou aqui, né, que é um outro conceito muito importante. A gente vai ter oportunidade de resgatar isso de uma maneira mais aprofundada no curso que nós iremos fazer, Freud e Jung, a partir de setembro, né? Então, o que é que vai acontecer? Essa psiquiatria francesa, ela está muito ancorada na psicanálise, porque ela carecia desse corpus teórico. Então, o manual de psiquiatria, se a gente compara ele com o DSM hoje, que está na sua versão 5ª, a gente vê assim uma riqueza muito maior, né, na forma como eles descreviam as diversas psicopatologias, os diversos sofrimentos psíquicos. E é interessante porque quando a gente fala assim, a gente fica parecendo até que a gente está querendo classificar e colocar os sujeitos numa caixinha, né? Mas não, gente, a noção de estrutura justamente ela é definida por esse conjunto covariante de elementos. Quando você desloca um elemento desse conjunto, os demais já vão assumir uma outra configuração. Então, é um processo que acontece dentro de um dinamismo. Ele não está estanque. Inclusive, Freud e Bernard Brisset e Henri Ey retomam isso na psicopatologia fundamental. Vejam que é uma psicologia que ganha o estatuto de ser fundamental porque ela se ancora na teoria psicanalítica. Ela é diferente da psiquiatria mais ortodoxa, mais clássica, né, que vem da escola alemã, da classificação de Jaspers, né, que cunhou o termo de demência precoce, Bleuler, né, Pinel, Esquirol, toda essa escola aí também que teve uma influência muito grande na descrição dessas psicopatologias. Então, o que é que acontece? A noção de estrutura, ela ganha mais ênfase ainda com a chegada de Lacan, né? Quando Lacan toma emprestado do estruturalismo essa noção de estrutura clínica e, portanto, dinâmica. Então, o que é que Lacan vai dizer? As estruturas, normalmente, elas funcionam ancoradas nos discursos. E, como todo discurso, sua função primeira é fazer laço com o outro. Então, a gente fala de um sujeito singular que se endereça a um outro, a uma alteridade. Mas para que essa alteridade, para que essa dimensão do outro, ela ganhe estatuto para esse sujeito, é necessário que a gente tenha o quê? Que eu acabei de falar nessa parte introdutória.
é necessário que a função paterna ela tenha operado. Porque a gente não consegue sair da desalienação, sair da alienação, aliás, e entrar na desalienação, se a gente não reconhecer esse terceiro lugar, que é a função paterna, que vai justamente tirar o infante dessa relação extremamente alienante e fusional que marca o início da vida dele. Então, para que a dimensão de alteridade ela se inscreva para esse sujeito, veja que Lacan ele não fala de indivíduo, porque a etimologia do indivíduo pressupõe a noção de indivisível, né, de algo que não pode ser dividido. E a gente sabe que a psicanálise está sempre colocando o princípio da castração, porque é justamente esse significante paterno, da função paterna, como lugar, como terceiro, que vai ser o veículo da castração, que vai dizer à mamãe, né? Olha, você não é toda, você não está na posição de onipotência, de onisciência, e é necessário que você possa dizer a esse ínfant, a esse bebê, que você não está, por mais que você seja uma mãe suficientemente boa, como diz o Winnicott, né? Um conceito de Winnicott, da mãe suficientemente boa. O Winnicott é um psicanalista da escola inglesa, né? Então ele tem também conceitos fundantes assim que a gente pode desenvolver no curso também de Freud e Jung, e ele vai dizer assim: essa mãe suficientemente boa é aquela que dá o possível para seu filho, porque quando ela começa a se relacionar, né, nesses movimentos de presença e ausência, por exemplo, na díade, né, ora a mamãe está perto, ora a mamãe se afasta. E quando o ínfant ainda está muito assim pequenininho, que ele não está entendendo ainda essa dimensão de separação, de função paterna, onde a função paterna está se inscrevendo dentro de um processo, ele não entende o que é uma separação. Quando a mãe sai da cena, ele vive aquela saída como se fosse um abandono, como se fosse alguma coisa que caiu. Então é justamente no processo da repetição, né, no momento que essa mãe se afasta e que essa mãe retorna, e que isso se inscreve dentro dessa repetição, que a criança pouco a pouco vai integrando a lógica da presença e da ausência, né? E isso com a ajuda de quem? Da função paterna. Como eu disse para vocês, a função paterna, ela não necessariamente está encarnada na função biológica de uma pessoa física. Pode ser até um referente, por exemplo, uma mãe solteira com seu bebê, que faz referência a um terceiro lugar. Olha, eu tô aqui com você, seu pai nos deixou, mas eu lembro muito da cultura de seu pai, né? O pai que faleceu, por exemplo, e ela faz menção a esse lugar desse pai pela palavra dela, como ela atualiza essa função no discurso dela. É isso que Lacan enfatiza muito. A função é um lugar terceiro que vai se presentificar no discurso da mãe, promovendo a desalienação da díade fusional mãe-bebê. Então, isso é muito importante a gente assimilar, porque essa noção de função paterna, ela vai ser um significante. Lacan diz que função paterna é um significante, né? A teoria que Lacan toma do linguista Jacobson e depois de Saussure, né? É um linguista francês, Romain Jacobson e Ferdinand Saussure, que ele vai justamente falar da noção de significante e significado. O significante, ele se inscreve dentro de uma cadeia simbólica. Então, Lacan, ele vai trazer a noção de significante o significante primeiro. O que seria esse significante primeiro? É a entrada do sujeito na linguagem. Quando ele entra na linguagem, ele sai da posição de ínfans, né, dessa posição de profunda alienação ao discurso da mãe, e ele entra na dimensão de sujeito, né? Ele entra na dimensão de sujeito porque ele se desaliena pouco a pouco. Não é uma questão também assim, se desalienou da noite para o dia.
Na verdade, gente, a gente nunca se desaliena completamente. Por mais que a gente cresça, que a gente vá se desenvolvendo, a gente sempre guarda um pé na alienação. É, para que exemplo melhor, né, dos processos alienatórios que os processos da sociedade de espetáculo, onde a gente percebe o culto do narcisismo, né? O culto ao self logo existo, né? Então tem um psicanalista que eu gosto muito daqui de Salvador, ele é psiquiatra, foi diretor do Hospital Juliano Moreira durante muitos anos, que tem inclusive um livro publicado, Marcelo Veras, que ele vai falar dessa noção de self logo existo. Tem um outro também muito interessante, que foi recém-publicado, que é esse aqui, A Genealogia do Narcisismo, de Joel Birman, né, que está aqui nessa coleção do Instituto Langage. Vocês podem encontrar no site do Instituto. É uma trilogia muito bacana de alguns textos de Joel Birman, né, que é um psicanalista também muito interessante, que traz sempre a psicanálise para essa dimensão do discurso social, onde ele vai dizer justamente dessa sociedade atual muito atravessada nesse culto à insignificância, né? Ou seja, como se nesse contemporâneo a gente carecesse um pouco desse valor da função paterna, do simbólico, como se esse simbólico, não é que ele deixou de existir, ele está precarizado, né? Ele está precarizado porque a gente vive numa contemporaneidade muito atravessada pelo apelo ao narcisismo, pelo apelo à imagem. Não significa que essa função paterna não opera, né? Porque senão a gente estaria no campo da loucura, né? Mas a gente caminha, como eu falei na live anterior, um pouco para o que Jean-Pierre Lebrun fala da questão da perversão ordinária. Porque o que acontece na perversão como terceira modalidade de estrutura? A gente tem a neurose histérica obsessiva, psicose paranoica esquizofrênica e a gente tem a perversão. Na perversão, a gente vai ver que há uma recusa da função paterna, uma recusa da castração. Porque quem veicula a castração, o corte dessa relação que inicia muito nesse fusional mãe-bebê, é o pai. Então, o que vai acontecer com o perverso? O perverso, ele vê a castração do outro e ele diz, não, eu sei que ela existe, mas ela não me concerne. Então, ele vai sempre estar tentando encontrar uma forma de burlar essa lei. Lembrem que em Totem Tabu, quando eu contei o mito para vocês do clã da Horda Primeva, né? O que acontece em Totem Tabu? O pai da horda era esse pai todo, esse pai totêmico, esse pai cuja lei coincidia com o desejo dele. Ele se permitia a gozar de todos os membros, de todas as mulheres daquele clã, né? Então ele estava cometendo o incesto, porque se os membros do clã representariam a mesma família, então se relacionar sexualmente com mulheres do mesmo clã significa que ele estava cometendo a lei do incesto. E aí os filhos se rebelam, assassinam esse pai e põem fim à tirania. E aí Lacan vai dizer, a lei é a metáfora do desejo, ou seja, é a metáfora do pai morto, ou seja, no lugar desse pai assassinado fica a lei. E que lei é essa? Agora existe uma nova economia que rege a vida social, né? Não poderemos nos relacionar com os sujeitos do mesmo clã. Isso representa endogenia. Então, é um mito, gente. É um mito criado por Freud, inspirado, né, na antropologia. Freud gostava muito da antropologia, então ele traz isso da mitologia grega também. Ele se inspirou bastante, né, nas religiões, as mais diversas, o judaísmo em primazia, né, por ele ser judeu. E a gente percebe o quanto essa questão, né, da função paterna ela é importante na compreensão das estruturas clínicas. Então, o que acontece nessa contemporaneidade, né? A gente vê, para puxar um pouco a discussão para o contexto da pandemia, né, que é um pouco a nossa ideia aqui, que
Esses sintomas que a gente vê aí, né, nas diversas estruturas que a gente encontra na clínica, histeria, neurose obsessiva, as psicoses, né, as perversões, eu percebo, né, e discutindo com os colegas também, que há um agravamento desses sintomas. O que estava ali, às vezes, no estado de latência, ganha uma espécie de amplitude, né? A gente vê, por exemplo, a depressão, né? Há muitos analistas que têm feito lives, têm falado um pouco disso, que um dos sintomas assim mais flagrantes nesse contexto da pandemia é justamente a questão da depressão, ou seja, o estado do distanciamento físico, né? Eu acho que isolamento social já é um termo assim que a gente questiona porque a gente está aqui interagindo, né? As pessoas encontram meios de interagir graças às tecnologias digitais. Então, nós estamos completamente isolados. Nós estamos em distanciamento físico. Então, esse distanciamento físico, a falta dessa coisa da mobilidade dos corpos, dos encontros, né? A predominância desse âmbito da frustração, de estarmos frustrados de uma série de coisas, os lutos diversos que são acumulados aí no contexto da pandemia, de pessoas que vão perdendo seus entes e não conseguem fazer seus lutos, vão gerando uma sensação de acúmulo de perdas. E quando a gente tem, numa determinada estrutura clínica, por exemplo, a depressão não representa uma entidade nosográfica por excelência. A gente pode ter uma histérica por excelência com traços depressivos, um neurótico obsessivo com traços depressivos. A depressão também pode aparecer numa estrutura psicótica, né? A depressão pode aparecer numa estrutura perversa, inclusive, quando o perverso ele não consegue realizar o ato dele, porque ele goza quando ele consegue fazer o ato e realizar o ato até o final, sempre na lógica de burlar a castração. Obviamente que em 50 minutos eu não terei condição de afunilar cada uma dessas estruturas, mas isso eu farei no curso, né, que iremos começar em setembro. Então, o que eu queria fazer hoje é trazer o mal-estar, né, para o contexto da clínica, com essa noção de estrutura clínica que diferencia-se da noção de transtorno dentro dos manuais de psiquiatria americana, né, a noção de estrutura como algo dinâmico, como algo que não se encerra em si mesmo, e a questão também que Freud chama muita atenção é de que não há uma estrutura pura, ou seja, a gente muitas vezes se encontra escutando o discurso do paciente face a uma predominância do discurso histérico, por exemplo, por excelência, e a gente pode muito bem observar nesse discurso histérico transtornos obsessivos compulsivos, né? A gente pode ter um neurótico obsessivo por excelência, a gente pode ter traços histericizados nesse transtorno. A gente pode ter, numa psicose paranoica, traços esquizofrênicos, como numa psicose esquizofrênica, traços paranoicos, né? E a melancolia, como neurose narcísica, ela fica como aquela estrutura onde a questão se insere na impossibilidade de perder o objeto de amor. Freud tem uma frase belíssima em Luto e Melancolia, que ele vai dizer, né, em 1914, 1915, a sombra do objeto perdido do melancólico recai sobre o eu. Ou seja, é como se o melancólico, entendido o melancólico como a neurose narcísica, ele está identificado narcisicamente. Lembre aí que eu falei para vocês da questão do narcisismo, da alienação, da relação com o espelho. Ele está identificado narcisicamente com o objeto de amor. Quando eu falo objeto, são as pessoas, é um conceito teórico, a gente está falando de sujeito e objeto. O objeto é a alteridade, é a libido que a gente lança para fora nos investimentos que não são narcísicos, mas que são para o mundo externo, certo? Quando a gente fala de noção de objeto. Então, esse objeto pode ser um ideal, um projeto de vida. Eu quero montar uma associação, uma ONG, eu quero escrever um livro. Minha filha é meu objeto de amor, meu marido é um objeto de amor, meus amigos podem ser um objeto de amor. Há diversos
lugares que esse objeto pode ocupar. É uma noção que Lacan introduz para diferenciar a dimensão do eu, do sujeito, que não é indivíduo, porque esse sujeito ele é marcado por uma barra, ele é dividido por excelência porque ele fala, e quando ele fala, ele já está por si só na ordem da castração, porque as palavras não dizem tudo, o simbólico ele escapa a possibilidade de tudo dizer, fica sempre um resto. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa dimensão, né, das estruturas como algo que não são puras, as estruturas não são puras. Então, por exemplo, para dar para vocês um pouco a dimensão, não sei quanto tempo tem aí, alguém pode sinalizar para mim quanto tempo me resta para eu conseguir aqui modular minha fala em função do tempo, porque a gente vai abrir no segundo momento com o preâmbulo de Abraão, retomando aí um pouco do mal-estar na civilização. Então, gente, eu vou falando aqui até alguém colocar para mim aí no chat quanto tempo me resta. Então, a estrutura histérica, ela é marcada, sobretudo, por uma demanda de amor que se inscreve no campo da insaciabilidade. A histérica, 9 minutos. Obrigada, Abraão. A histérica, ela está sempre pedindo ao outro alguma coisa que ela não tem. Eu não sei o que eu quero, eu não sei onde eu coloco o desejo, o que é que pode nomear meu desejo. Então Lacan, ele vai dizer sempre assim, que a histérica elege um mestre, ela quer sempre um mestre, um sujeito suposto saber que responda pelo desejo dela. Mas é uma grande armadilha responder pelo desejo. Por quê? Porque quando o analista, por exemplo, tratando uma histérica, responde, o que é que ela vai dizer? Não, mas não é isso. É uma armadilha porque nem ela sabe onde é que ela vai colocar o desejo dela. Ela é marcada por uma eterna insatisfação. Lembre dos casos clássicos de Freud, Ana O, Elisabeth von R, né, Dora, que é um caso clássico, né, tem a Freud Além da Alma, um filme belíssimo aí que ele, né, fala do diálogo dele com Jung. Então, da divisão dele de Ana O, da transferência, né? Então, a histérica, ela elege sempre um mestre. Só que, o que é que a gente faz no lugar da transferência? A gente não responde. A gente também não diz assim, eu não sei, eu não posso responder o que você quer, porque ela sofre disso. E ela joga para o corpo. A histérica, ela tá sempre jogando para o corpo. Então, até a gente diz no meio psicanalítico, a gente não tem mais aquelas histéricas clássicas de livro que fazem as paralisias motoras, orgânicas, né? As paralisias dos membros inferiores, superiores. Elas se presentificam hoje, muitas vezes, nesses diversos sintomas, né? Psicossomáticos, que a gente vê muitas vezes. O paciente vai para o médico e não consegue identificar de fato qual a causa do seu padecer. Já consultou não sei quantos especialistas e a questão está na ordem de um conflito que é sempre sexual, que traz sempre a realidade da trama edípica e que precisa de um trabalho realmente de um endereçamento a um outro, né, onde o sintoma, voltando para a dimensão do sintoma que a gente vai desenvolver na segunda parte, lembrem o sintoma como uma satisfação substitutiva de uma pulsão recalcada, né? Então, ele não é entendido aí como sintoma médico, o sintoma orgânico, uma dor de cabeça, uma febre, né? Ele é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Mas o sintoma, assim como um sonho, ele é uma formação do inconsciente. Então, ele é um texto que vem criptografado, que vem codificado e é endereçado ao analista para que ele ajude o paciente a entender, a sair da alienação e poder falar desse sintoma, né? Quando a gente usa a psicanálise, a talking cure, a cura pela palavra, fale o que lhe vem à cabeça, livre de qualquer censura. Então, é no falar, é no exercício da fala que ela vai trazendo os elementos para entender, com a ajuda do analista, que está na função de uma escuta atenciosa, uma escuta atenciosa e flutuante, porque ela não está interessada em colocar sentido na fala, né? A gente vai ter um intervalo de 10 minutos, mas ele vai
ele vai primar pelo significante. O que é que você pensa quando você fala de tal palavra, né? Então vai fazer a histérica sair daquele discurso muito pelo sentido, pelo imaginário e entrar numa ordem mais simbólica, mais associativa. O neurótico obsessivo é a doença que Lacan, doença, né? Não é a doença no sentido patológico, é um padecimento, né, da culpa. O neurótico obsessivo é aquele que sofre da culpa por excelência. E inclusive Freud vai dizer que a religião, ela é uma grande neurose obsessiva, ela é bastante ritualizada quando a gente vê a religião, né? Tem toda aquela coisa do início, né? Todas as etapas, as oferendas, o sacramento, né? A consagração. Então, assim, o neurótico obsessivo, ele padece de uma culpa pela dívida com o pai, uma dívida que nunca pôde ser paga, né? Na psicose, eu falei para vocês que há uma perda da realidade, a foraclusão do significante paterno não operou na estrutura, na dia de mãe e bebê. Então, o que é que o psicótico faz? Ele projeta o eu dele para o mundo externo, né? Ele faz uma projeção. O que está na ordem da subjetividade dele, ele joga para o outro. E o outro, como não tem função paterna, não tem simbólico, é um mero fantoche. Por isso que quando ele está em pleno delírio, ele diz assim, eu tenho certeza que ele está me perseguindo, porque ele não tem essa dimensão simbólica para barrar essa sensação que ele tem de estar sendo sempre invadido pelo outro. É como se o psicótico ele tivesse numa eterna batalha com ele mesmo, com o próprio espelho. É como se ele não tivesse saído do estágio do espelho, é como se ele tivesse ficado congelado aí nesse narcisismo, como se ele tivesse ficado nesse estágio regressivo e não tivesse atingido a dimensão da separação que possibilitaria a ele a entrada numa função terceira e, portanto, a saída dessa alienação. Não significa dizer, gente, que o psicótico não tenha simbólico. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o modo como ele opera o simbólico é diferente da neurose. Tanto é que, por exemplo, na psicanálise clássica, a gente não deita um psicótico no divã. Por quê? Porque o psicótico ele precisa estar amparado pelo meu olhar. Porque aquele olhar dirigido a ele é mais estruturante do que eu propor a ele a posição deitada do divã, onde ele vai entrar no processo de associação livre pela lógica do dizer o que vem à cabeça, fazer esse inconsciente emergir. É como se esse inconsciente tivesse um pouco a céu aberto, como se não tivesse borda. Então ele vai falando o que vem à cabeça e ele não tem muito essa dimensão do recalque, da censura, de dizer, eu vou ponderar aqui minhas palavras, será que o que eu vou dizer vai machucar o outro? Então ele vai dizendo, ele não está na ordem da castração, ele não está na ordem do recalque, então ele está na pura relação especular com o outro, né? A diferença entre a paranoia e a neurose e a psicose esquizofrênica é que o paranoico ele está muito mais no discurso, né? Ele se sente perseguido, o delírio de perseguição clássico, enquanto que o esquizofrênico ele é mais silencioso, ele padece dos fenômenos elementares no corpo, né? A coisa da catatonia, dos mutismos, né? Da sensação da síndrome de Cotard, quando ele imagina que o corpo dele está se decompondo, né? Então é uma síndrome muito comum, ele chega a alucinar que o corpo dele está se liquefazendo, está entrando em putrefação. Então é muito comum da estrutura esquizofrênica. Então eu acho que eu consegui fazer um passeio rápido, né? Que vai requerer assim um afunilamento, um aprofundamento, né? Para dizer para vocês que essa disciplina é uma disciplina de 90 horas ao longo de 3 meses e meio no curso de psicologia. Eu estou tentando resumir aqui em 50 minutos. Mas então eu vou encerrar aqui essa parte porque o tempo está acabando e vou anunciar para vocês que Abraão vai inaugurar a segunda parte, onde ele vai fazer um preâmbulo do mal-estar da civilização, mais especificamente do capítulo 2 do mal-estar, onde ele vai trazer alguns pontos de debate, onde eu vou linkar com o que eu falei na primeira parte da live e que ele vai trazer no segundo capítulo do mal-estar na civilização. Então a gente conclui aqui essa primeira parte, daqui a 10 minutos retornaremos com Abraão. Obrigada.
Boa tarde. Vamos aguardar o pessoal chegar. Vou esperar o pessoal chegar para a gente dar início à segunda parte, tá bom? Eu queria saber de vocês que estão entrando, se vocês conseguem me ver e se conseguem me ouvir. Boa tarde a todos. Queria que vocês, se possível, me dissessem se vocês estão me vendo e me ouvindo. Se me responderem que estão me vendo, eu sei que estão me ouvindo também. Tá certo. Eu vou aguardar a professora Larissa entrar, porque eu vou, fazer uma pequena abertura nessa segunda parte para a gente iniciar a interação propriamente dita que ocorre nesse segundo momento, tá bom? Sim, é isso. Esse é o momento em que vocês podem fazer suas perguntas, fazer colocações e aquilo que for possível a gente transmitir, passar para a professora para que ela responda. Só lembrando, eu vou só dar 2 avisos antes de iniciar. O primeiro diz respeito a interação complementar que nós vamos transmitir essa semana ainda, no dia 13 de agosto, na quinta-feira. Com Altair dos Santos Paim. Ele é psicólogo, ele é doutor e mestre em psicologia pela UFBA, especialista em direitos humanos, e ele vai tratar do seguinte tema: interfaces entre psicologia e racismo. Então, aquele não faz parte das interações que compõem a carga horária total de 40 horas, é uma interação complementar, mas vai ser muito rica e vai ampliar o que já foi discutido aqui, que foi uma fala, inclusive, do psicólogo Ricardo Barreto. Ficará registrada, nós vamos deixar gravados, se eles concordarem, assim a gente precisa sempre pedir a autorização. Deixa eu só autorizar a entrada da professora Larissa. Então, fica essa informação. Teve uma pergunta que eu consegui anotar. Boa tarde, professora. Olá, como vai? boa tarde, bom te ver. Bom te ver também. Eu estou dando só alguns avisos antes de iniciar a fala, e aí eu começo, tá bom? Ok. Eu acho que eu consigo falar em 12 minutos, tá bom? O tempo que lhe for possível. Tá certo. Então, assim, a gente vai deixar gravado, sim, a professora Isa acabou de dizer que sim, vai ficar gravado a interação complementar para aqueles que não possam assistir. E teve uma pergunta que eu consegui anotar, eu vou lê-la, porque eu acho que é aquela consideração mesmo a quem a fez, mas assim, eu vou só pedir, até por um acordo que nós, do grupo, entramos nesse acordo, e também foi pontuado pela professora Iris na primeira interação, que é que a gente não tente fazer comparações tão equivalentes entre a psicologia analítica e entre a psicanálise, porque uma das perguntas que foi feita, eu vou ler posteriormente a minha fala, foi em relação à persona e a ideia da não totalidade da linguagem, da questão da desalienação, da gente não se desalienar por completo, A gente tem, em algum momento, a gente está alienado em algum processo narcísico, Então, assim, dito isso, eu vou começar a minha pequena observação. Eu vou tratar, de um dos pontos que eu acho que foram pontos fundamentais que Freud tratou no segundo capítulo do Mal-Estar, na Civilização, que de uma forma bastante didática, Freud tem uma linguagem tanto didática quanto muito prazerosa, de se ler. E eu acho que nesse capítulo ele acaba trazendo um pouco de como os sujeitos, independentes, inclusive, ele não faz essa distinção de que de alguns mecanismos que o sujeito pode lançar mão, recursos que o sujeito pode lançar mão para enfrentar as situações adversas
que o mundo externo, ou mesmo as próprias fontes endossomáticas lhe causam, né? Então, eu estou, inclusive, vou arriscar aqui dizer que a gente pode pensar esses mecanismos, esses recursos que Freud apresenta como estratégias de enfrentamento frente às várias intempéries. Talvez a gente poderia aí depois abrir uma fala para pensar se isso não é, dentro da psicanálise, ou de uma psicologia de orientação psicanalítica, uma possibilidade de falar em resiliência, né? Porque todos esses mecanismos, Freud vai pontuar que eles estão a serviço para que o sujeito não venha a sucumbir. Então, o sujeito está, como ele diz, ele começa a fala dele, falando da vida tal como nos coube. A vida, ela não é esse lugar tão perfeito, né? A gente não vive só as delícias do mundo, mas ele é marcado por dores, por tarefas, como ele chama, que não são sempre passíveis de serem resolvidas. A gente cai aí, por exemplo, nas possíveis intempéries e mudanças, por exemplo, naturais que nós não controlamos, né? Que são inexoráveis. Então, a própria situação que a gente vive hoje, dentro de um processo evolutivo que colocou um micro-organismo, né, aí no mundo, que está nos impedindo de, por exemplo, passear pelo público da forma que antes. A gente não tem como simplesmente controlar tudo. Então, nessa primeira parte, Freud então vai mostrar que a vida traz dores, decepções e tarefas insolúveis, mas que o sujeito, para não sucumbir a elas, eles podem lançar mão, né, de mecanismos, de recursos que eu vou chamar aqui de estratégia de enfrentamento, tá certo? Ele vai falar basicamente, primeiro ele começa falando das fontes, que essas fontes de desprazer, elas vêm de várias direções. O sujeito normalmente reconhece principalmente as fontes externas, que é exatamente essas condições de inexorabilidade que a gente encontra no mundo, mas o próprio corpo, né? A gente não consegue, por exemplo, dar conta de assistir, gozar de ver um filme a noite toda porque o sono nos pega. E aí essa situação de desprazer, eu não consegui assistir o filme, eu não consegui fazer tudo. A ideia talvez seja mostrar que, de vários lados, nós somos sempre barrados por alguma limitação. E isso não permite que a gente goze sempre, que a gente goze de tudo. E aí ele vai trazer essas duas questões, que é a principal, que é a cultura, mas não no sentido de que Freud esteja dizendo que a cultura é algo negativo, mas talvez que as relações humanas, elas impliquem um número maior de limitações, porque na convivência a gente precisa saber os nossos limites, né? Isso não necessariamente deve ser encarado de um ponto negativo. E aí ele vai pensar, né? Se nós estamos diante dessas três fontes de desprazer, nós temos que entender o seguinte, que o programa do princípio do prazer, que estrutura o psiquismo humano, ele não dá cabo do seu objetivo, né? Que é atingir o prazer máximo, completo, as pulsões, por mais que elas tendam, né, a sua satisfação total, ela não acontece nesse sentido. Elas são sempre parciais, em alguma medida. Então, como essa não é que a gente pode dizer, talvez, que vá dar cabo do programa, mas esse programa vai ter que lidar com outro princípio, que é o princípio da realidade, Freud pontua isso, no sentido que agora o humano vai ter que moderar, né? Ele usa esse termo, moderar. Não deixar que o gozo tome a frente da cautela. Daí Freud vai dizer que esses recursos que o ser humano pode lançar mão, eles são normalmente, tem duas metas. Uma meta positiva, que é ou buscar o prazer, ver modos nessas intempéries todas, de formas de que algum prazer seja alcançado ou de evitar o máximo desprazer. A gente pode pensar também no período, né, do nazismo, da perseguição nazista que Freud vivia,
onde ele diz, se o humano conseguir dar conta de evitar a dor e o sofrimento, ele já está com um grande ganho, né? Se a gente pensar, inclusive, no próprio contexto da época. Não adoecer, por exemplo, talvez hoje, é um grande ganho nesse período pandêmico. A gente pode não estar gozando de saída, mas estar com saúde, poder ainda trabalhar, ter um salário, é uma forma, por exemplo, de poder dizer que nós estamos evitando em alguma medida esse, né, o desprazer, ter um desprazer tão grande. Eu vou falar só de algumas técnicas, e aí Freud vai dizendo, mas quais técnicas o ser humano normalmente lança a mão? Ele usa 3 categorias. Ele vai dizer que o sujeito pode fazer diversões, onde ele pode até fazer uma espécie de piada com o próprio prazer, com o próprio desprazer. Ele pode lançar mão de substâncias inebriantes, entorpecentes, né, o uso de adicções. A gente vê, se a gente pensar o que Freud diz naquela época, são os recursos que a gente também vê, a gente consegue visualizar que acontecem hoje. Então, a gente pode pensar, alguém falou que são compensações, sim, ele fala, inclusive, que são paliativos, porque não vai resolver o problema como tal. Ele até vê uma esperança, eu acho que Freud fala uma coisa muito bonita, quando ele fala de como controlar o mundo externo. Ao invés, talvez, da gente usar da inibição ou do isolamento, ele diz, se a gente se isola do mundo externo, a gente se protege dele. Mas talvez não seja o mais adequado, porque você só vive o prazer da quietude. As outras questões estão abertas. E ele diz, mas se a gente vai como um membro de uma comunidade, e a gente faz uso das técnicas da ciência em prol da subjugação da natureza, em favor da comunidade, aí a felicidade não é completa, mas é uma felicidade parcial de todos. Todos conseguiriam, vamos dizer assim, um mínimo de felicidade, pensando na felicidade, porque Freud faz essa contraponto, o prazer não é tão ruim, né? A gente vai pensar prazer do ponto de vista negativo. Como muitos filósofos talvez contraporam felicidade a prazer, né? Então, assim, o uso de substâncias inebriantes, que são as adicções, ele não usa esse termo, mas a gente conhece hoje como as adicções, o uso de substâncias, de narcóticos, de substâncias psicoativas, o número crescente do uso de Rivotril, de outras substâncias, né? Tarja preta, álcool. Então, a gente vê isso. Ele fala também daqueles que tentam inibir por uma tentativa de evitar o desprazer por completo, se inibem, processo de inibição. Quem tiver interesse em saber mais sobre inibição, sintoma e angústia, ele vai distinguir bem, né, inibição de sintoma e quais as inibições que são sintomáticas, inclusive, como na fobia, né, acontece. Então, da gente pensar, tem essas 3 que eu já falei, ele fala também do desvio de meta pulsional. Isso é importante para a gente pensar como a pulsão pode ser plástica, e não pensar a pulsão só naquela que é recalcada e que tem um retorno, né, do recalcado na forma de sintoma. O sintoma também é, inclusive, nesse texto nos é apresentado o sintoma, não como algo da ordem médica, não como uma patologia necessariamente, como a professora Larissa contou, mas como algo que, inclusive, vem em recurso desse sujeito para fazer uma conciliação desse desejo represado, né? Freud fala de necessidade represada, desse desejo que não pode se apresentar, né, só por via da fantasia, e a necessidade, mesmo assim, de reprimir esse desejo. Essa ideia de resistência, de retorno do recalcado, fazer uma mediação aí pelo sintoma. Então, a gente pode pensar o sintoma como algo talvez, não sei se a gente pode dizer positivo, mas talvez algo que vem em salvaguarda do sujeito. Uma outra posição é a fantasia. É importante a gente pensar a fantasia. Aliás, eu não concluí, me desculpem. Na verdade, eu dei esse giro todo para pensar a sublimação. A via sublimatória é um desvio de meta pulsional, onde, ao invés de fazer sintoma, a gente vê sujeitos que criam, que pesquisam, que conseguem satisfação, não apenas agora no sintoma, não vai ser uma satisfação que está no gozo do sintoma, mas vai ser uma satisfação que produz bens culturais, que produz ciência, que produz arte,
que produz uma série de questões positivas para a sociedade. Além disso, Freud fala da fantasia. E quando eu falo da fantasia, é interessante a gente pensar a fantasia no sentido de que a própria arte, inclusive, vai fazer essa ponte com a fantasia. Quando o escritor, por exemplo, ou uma obra de arte é pintada, a fantasia ganha corpo. Essa fantasia vamos dizer assim, corporificada, objetivada, e ela não só vai ser igual, vamos dizer assim, ela não vai simplesmente proporcionar um prazer àquele que fantasia, mas ela vai também causar prazer naqueles que apreciam. Então, eu posso não sublimar necessariamente, mas eu posso também mitigar a dor contemplando pela contemplação, né? Além disso, só para finalizar, tem muitas técnicas, eu não separei todas por conta do tempo, separei aquelas mais, que eu considero talvez as principais, porque tem a questão das inibições, né, dos isolamentos, que o sujeito também pode lançar a mão, e tem uma outra, deixa eu só dar uma olhadinha para ver se eu não me perdi nenhuma, que é o controle, o governo da que é a técnica da vida, como ele chama, desculpem. É quando ele diz assim, não posso me esquecer dessa tão bela, né, que é o dos apaixonados. Nós nos apaixonamos, nós nos enamoramos. A escolha e a eleição de um objeto de amor não é algo que cause desprazer. Claro, Freud vai ver nisso a possibilidade também de patologias surgirem, né? Porque porque Freud vai pensar dialeticamente, como a professora Alissa pontuou. Então, a gente se apaixonar é muito bom, é um prazer né, imensurável. Mas, ao mesmo tempo, você fica tão atrelado, se agarra, ele diz, né? O sujeito se agarra tanto ao objeto de amor, que ele fica num potencial desamparo. Porque, se a gente pensar, se esse objeto se perde, é uma dor muito grande. Ele vai ter que elaborar um luto, se não for melancólico. E se esse objeto não se perde, tem ainda o risco de não perder o objeto, mas o que eu represento para esse objeto pode se perder. O meu lugar de objeto de amor também pode se perder para ele. Então, nessa dialética, a gente pode pensar o seguinte, Freud nos dá, em todas, não só a possibilidade de recursos para enfrentamento, mas ele entende que se você lançar a mão deles única e exclusivamente de forma alienada, eu estou usando o termo alienado, a gente também cai num outro risco. Então, é possível usarmos estratégia, mas cada um ele ainda diz o seguinte, não tem um método certo. Nós escolhemos aquilo que melhor, né, nos adequamos, melhor nos adaptamos. Então, eu faço essa introdução e passo a palavra para a professora Larissa. A professora Is falou, inclusive, isso muito interessante. Freud ganhou um prêmio literário. A gente leiam a obra de Freud. Essa obra é fantástica. Não só rica em conteúdo, como é prazerosa de ler. Freud tem se você sai dos estudos sobre a histeria, né? Chega nos últimos, nas teses, mesmo nas teses, você parece estar lendo um romance de tão belo, né, e bem elaborado. Ele conseguiu dar corpo às fantasias também. Então, eu vou passar a palavra para a professora Larissa para tentar pensar nessas estratégias de pensamento e as estruturas clínicas, como a própria estrutura pode organizar a forma de se posicionar no mundo e ter, de certo modo, talvez uma estrutura possa, a gente não vai dizer de forma rígida que uma estrutura lança a mão de uma estratégia A e uma outra estrutura da estratégia B, mas a gente pode pensar como a dinâmica, né, a estrutura, a posição do sujeito frente ao discurso pode influenciar a forma com que a gente se organiza no mundo, pensando inclusive o conto de Edgar Allan Poe, né, a carta. O discurso nos move. As peças são, na verdade, o significante é quem apresenta o sujeito, né? Não é o sujeito que apresenta o significante. Então, eu vou passar a palavra e aí eu vou anotar. Enquanto a professora Larissa fala, eu anoto as perguntas que houverem. Então, é isso. Passar. Então, Abraão, eu gostaria de te agradecer por esse belo preâmbulo, né, que você fez. Eu sabia que você ia dar conta do recado, porque você leu o mal-estar, estudou o mal-estar,
E eu sempre gosto, gente, assim, na minha metodologia de trabalho, de transmissão, que a gente faça essa imersão na letra, né? Na letra do autor, e que a gente mergulhe, porque é como eu sempre digo, quando a gente lê Freud, por mais que ele seja palatável, ele ganhou o prêmio Goethe de literatura, né? Como foi evocado aí no chat por Iris. A cada vez que a gente relê Freud, a gente vai descobrir um jeitinho diferente de dizer alguma coisa que a gente não tinha visto numa primeira leitura, então a gente precisa reler e fazer essa intertextualidade, né? Essa dialogicidade com o texto. Então, assim, eu convidei a Abraão a fazer esse preâmbulo nessa segunda parte da live, justamente porque ele mergulhou no texto, está tudo muito fresquinho aí para ele, né? E eu agradeço assim por essa excelente fala, assim bem clara, né? E que quando Freud justamente ele vai fazer mão, vai lançar mão desses recursos, né, sublimatórios, inclusive, porque a sublimação, vocês sabem que acontece, ele já começa a falar na fase da latência, né, quando as crianças passam pelas fases do autoerotismo, oral, anal, fálica, e aí entra na latência, que é justamente quando elas começam a brincar. Então é muito interessante e tem um texto de Freud que ele vai falar o escritor e suas fantasias, que ele vai fazer uma similitude entre o brincar infantil e as fantasias, por exemplo, adultas, né? Quando a gente se pega assim um pouco sonhando e pensando alto, né? Como que a gente tem o aparelho psíquico, ele traz essa possibilidade de você ter esses mecanismos, né, de defesa, inclusive, pode ser considerado uma defesa quando a gente se encontra com uma carga psíquica muito grande, por exemplo, quando a gente está muito angustiado, ou quando a gente teve um dia muito exaustivo de trabalho, a gente diz assim, ah, agora eu quero escutar uma música, agora eu não quero pensar em nada, né? Agora eu quero viver mais a sensação, falando aí numa linguagem junguiana, eu quero sair do fogo do pensamento e ir para a água, eu quero ficar mais fluido. Então, esses mecanismos compensatórios, eles fazem parte da condição humana, né? Segundo Freud, e é como Abraão sinalizou. É verdade que a gente vê a prevalência de determinados mecanismos compensatórios de defesa do eu em função das estruturas. Por exemplo, na histeria, a gente vê que Freud tem uma frase belíssima que ele vai dizer: a histérica, ela sofre por excelência de reminiscências. O que são reminiscências? É aquela coisa de a gente pegar a histérica um pouco fora, né, da realidade, numa posição um pouco de devaneio, como se ela estivesse fazendo um pouco o lugar da bela indiferente, né? Freud tem essa expressão, a bela indiferente, a bela indiferença da histérica, onde ela diz assim, eu me coloco sempre na posição de vítima, a culpa é o outro, a culpa é o outro, e eu não me implico no que eu estou me queixando. Então, uma grande questão que o analista vai endereçar à histérica é você é responsável por aquilo que você se queixa, né? Qual é a parte que te cabe no seu minifúndio, né? Naquilo que te faz sofrer, naquilo que você tá se queixando, porque ela está sempre endereçando essa queixa ao outro, né? Então, ela tem esses mecanismos, assim, de repente, eu emburreci, eu não estou entendendo nada. Inclusive, Freud fala de um sintoma muito comum da histeria, que é o emburrecimento histérico. Eu não consigo, eu já estudei esses algoritmos não sei quantas vezes, a relação da histérica com a matemática, né? Que envolve uma certa abstração, e eu não consigo integrar isso, né? Como se de repente entrasse um mecanismo assim dissociativo na histeria, que é diferente da dissociação na esquizofrenia, que a gente fala da dissociação do pensamento esquizofrênico na esquizofrenia como uma clivagem, ou seja, uma cisão do eu, né? Quando a gente viu aí na primeira parte que a função paterna não opera, então ele fica preso numa relação imaginária com o outro, e aí o que é que acontece? Quando ele perde a noção da realidade, ele entra na produção delirante, ele acha
que aquelas pessoas que estão passando do outro lado da rua estão perseguindo ou estão tramando alguma coisa contra ele, ele tem certeza absoluta daquilo. Em momento nenhum, eu jamais vou conseguir chegar para um psicótico e dizer assim, poxa, mas você não tá sendo uma coisa um tanto quanto delirante da sua cabeça, não é uma coisa meio fabulosa, você tem certeza? Não, eu não posso questionar. Porque quando eu questiono isso, eu posso ter como reação uma reação até agressiva, inclusive, porque como ele não tem esse mecanismo do recalque, da castração, da função paterna, ele entra numa relação de introjeção do que vem de fora. É quase que um mecanismo físico osmótico. Ou seja, como não há essa borda que separe entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo externo, então o que vem do mundo externo entra de uma maneira muito osmótica, né? E ele me contamina. E eu passo a acreditar que o que está acontecendo realmente tem um endereçamento a mim, ele tem uma certeza. É o que a gente chama a certeza delirante. E qual é a grande inovação de Lacan com a teoria das psicoses, que é uma teoria assim, extremamente densa, extremamente fecunda, extremamente amarrada, né? Ele vai dizer que nós precisamos escutar o delírio do psicótico, que na psiquiatria clássica, o que a gente faz com delírio? Está delirante, né? Fenômeno elementar, delírio de perseguição, delírio de grandeza, delírio de ciúme, ele está me perseguindo. O que é que eu faço? Eu entro com a medicação e eu calo o delírio. O delírio é uma formação do psíquico, da psique do sujeito. É o inconsciente que está ali entrando em ato. Então, Lacan vai dizer assim, gente, escutem o delírio, porque é naquela formação discursiva delirante que você vai entender o nó do conflito, de quando começou toda a trama. Porque ele vai dizer, se vocês querem entender quem são os perseguidores na formação psicótica, os perseguidores, eles estão no meio do contato direto, nas pessoas mais afetivas envolvidas no entorno dele. Não é um sujeito que ele nunca viu, né? Então, muitas vezes, quando a gente escuta os psicóticos nos asilos, nas clínicas psiquiátricas, nos CAPs, eles vão ter certeza, olha, é meu namorado, foi a partir daquela briga que eu tive com ele, que eu tenho certeza que ele estava tramando alguma coisa para me envenenar e tal. E aí você vai pedindo para ele falar, né? Quando você pede para o psicótico trazer a formação delirante dele, você não está pedindo, você não está dizendo a ele que você vai delirar junto com ele. Isso é uma questão muito importante, porque aí você precisa justamente delimitar, face a essa profunda alienação que ele tem e face a essa carência dessa dimensão terceira da função paterna, você tem que barrar isso dizendo assim, olha, eu estou entendendo que isso é um objeto de sofrimento para você, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te entender como é que a gente pode fazer para barrar essa perseguição, o que é que a gente pode organizar na sua realidade, o que Lacan vai falar do secretariamento da loucura, né? O que é que eu posso fazer para melhorar, para te dar um pouco mais de tranquilidade face a essa certeza que você tem de que aquela pessoa realmente está maquinando alguma coisa contra você. Então, secretariar a loucura não é delirar junto. Eu posso dizer, isso é uma formação, é uma produção sua. É seu, esse conteúdo é seu. Assim como na neurose obsessiva, por exemplo, a depender do grau, a gente vai perceber que há um mecanismo, por exemplo, muito comum, são das fabulações, né, Abraão? A gente falou das reminiscências da histérica, onde ela, de repente, não entende mais nada, ela não se implica, ela está no lugar da vítima. E o neurótico obsessivo, ele vai fazer o quê? Ele vai ser vítima daqueles pensamentos impostos que muitas vezes até se assemelham a produções delirantes. Chegam a ser produções delirantes, mas não com a mesma característica do delírio da esquizofrenia ou da paranoia, por exemplo, que é mais discursiva, né? Lacan vai dizer, a paranoia está mais no discurso, ela é mais falante, o paranoico ele fala, ele diz quem está perseguindo.
o psicótico esquizofrênico, ele também tem tudo isso, mas ele joga tudo no corpo, né? Sim. Ele paralisa esse corpo, ele entra em mutismo, ele entra em catatonia, né? Então, por isso que muitas vezes a esquizofrenia foi muito confundida com autismo, porque tinham muitos sintomas que se assemelhavam. Mas hoje a gente tem uma nosografia, uma nosologia muito interessante que diferencia justamente o autismo como uma outra estrutura, como uma quarta estrutura, né? Que eu não vou aprofundar hoje aqui. Mas, assim, no campo dos devaneios, por exemplo, dos neuróticos obsessivos, quando a gente pega o caso dos homens dos ratos, que é um caso clássico de Freud, onde entra todo aquele valor do dinheiro, né? A relação do neurótico obsessivo com a analidade, ao passo que a histérica ela está muito mais voltada para a oralidade. A histérica é falante, ela fala, ela demanda, e toda demanda é demanda de amor. O neurótico obsessivo ele tem a coisa presa no ânus, né? Aí Freud faz a equivalência, dinheiro é igual ao falo, né? Ao objeto fezes que está preso na analidade que ele não quer perder. Então, muitas vezes a gente vê a relação com a avareza, com prender, com soltar, com o controle, né? O dinheiro é isso. O controle do outro, eu controlo o outro. O dinheiro tem um poder extremamente fálico de controle, né, do outro. Hoje, mais ainda, né? Hoje em dia, mais ainda. Hoje, mais do que nunca. Então, o neurótico obsessivo, por exemplo, quando ele entra nessa coisa, o homem dos ratos, que ele vai dizer tantos ratos, que ele ouve um relato de um general do exército na época, e que falava de torturas na época da ditadura, de ratos que eram introjetados no ânus, né, quando ele estava se submetendo a uma tortura por um soldado militar, e ele começa a falar no divã, né, para Freud, e aí Freud faz uma equação simbólica entre tantos ratos, que faz parte da fantasia dele, tantos florins, que era a questão do dinheiro, da moeda que circulava na época. E aí, para chegar na questão fundamental da neurose obsessiva, que é a dívida paterna, uma dívida que ele não consegue pagar, e ele padece dessa dívida, né? Ele se culpa porque em algum momento ele desejou a morte daquele pai, ainda que inconscientemente, né? E essa dívida é sempre uma dívida não pagável em relação à figura do pai. Então, Freud vai falar muito da relação do neurótico obsessivo como uma religião, né? Essa coisa de ele necessitar, gente, da ritualização. Eu tenho uma hora para acordar, eu tenho uma hora para tomar banho, eu tenho que arrumar a mesa daquele jeito, não pode sair nada do script, né? Para que é fenômeno mais clássico do que os toques agora na pandemia, quando a gente está aí com um problema sanitário que requer, né, que a gente tenha muito cuidado com a limpeza, com a higiene das mãos, a higiene do corpo, a higiene dos produtos que a gente compra, né? E eu tenho um paciente dizendo assim, doutora, eu tô aqui, eu só falta assim tomar um banho de álcool, né? Porque eu coloco, então a função que o toque, o transtorno obsessivo compulsivo vai entrar na economia psíquica do sujeito é de preservar, é de proteger ele de alguma coisa, gente. É sempre o raciocínio da dinâmica psíquica é sempre tópica, dinâmica e econômica. Ou seja, se ele está ritualizando, é porque ele está se protegendo dessa angústia que é insuportável, que chegou no limiar do insuportável. Então, se ele não cumprir o ritual que ele planejou exatamente daquela forma, ele vai dizer, pronto, eu me contaminei. Já que eu não limpei o produto, eu esqueci, aí ele vai ficar remoendo, ele vai ficar rememorando, ruminando aquilo ali. Ah, as compras chegaram, mas eu coloquei ali, eu guardei aquela e aquela eu esqueci. Eu tenho que voltar, eu vou fazer de novo, ele vai começar de novo. Então, aquilo ali vai cumprindo uma função para poupar ele dessa angústia, que é sempre, para qualquer estrutura, angústia de morte. A angústia é sempre angústia de morte. É a angústia da condição do sujeito, da passagem do ínfans à condição do sujeito, é a angústia
referenciada na condição do desamparo primordial, quando o infant ele cai no mundo, né? Como o Lacan fala, o Niederkommen, né? O bebê cai no mundo, ele cai nesse campo gravitacional, nesse banho de linguagem que o antecede, numa relação de total dependência dos outros cuidadores. Então, essa condição, a gente vai passar a vida toda lutando contra essa condição de desamparo primordial, né? Que é a condição do sujeito de linguagem, de sermos falantes e sermos seres de linguagem. Né? Na perversão, o que é que acontece na perversão? A perversão é o drible da lei, é a recusa da lei. Eu reconheço que ela existe, mas ela não me diz respeito. Então, a nível de raciocínio clínico, estruturalista, como eu falei um pouco de Lévi-Strauss, é como se o perverso, ele reconhece a lei, a função paterna se inscreve, mas ele diz assim, ela não vale para mim. Então, a gente vai dizer que é como se a mãe do infans ali, né, quando ela está na relação diádica com ele, é como se ela colocasse o seu filho ali na condição de falo, porque aí vem uma outra questão teórica da psicanálise, né? Como se a mulher ela busca um significante que a represente no inconsciente, porque ela é marcada na sua anatomia pela ausência desse pênis, né? Por esse buraco, por essa beância. Aí vocês me dizem, professora, mas isso já está fora de moda, as feministas estão aí para dizer o contrário, né? Que essa questão do falo, né? Dessa coisa da mulher se colocar como objeto de desejo do homem. Mas, gente, a gente não pode marginalizar a teoria nesse âmbito, né? Quando a gente fala em categoria de gênero, de raça, de cor, de classe social, são categorias importantíssimas, são categorias que nos constituem, que nos fundam, mas é sempre necessário a gente entender que dentro da psicanálise clássica, freudiana e lacaniana, a gente está falando de simbólico como lugar, como função social. Então, como função, você pode colocar vários significantes e aqueles significantes eles se equivalerem, entende? Sim. Então, uma mãe, por exemplo, que engendra uma estrutura perversa, ela pode colocar seu filho no lugar de fala imaginária, ou seja, ela não coloca esse filho como alguém que é um sujeito fora do desejo dela, também Sim. dividido por uma função terceira, de um terceiro lugar que desaliene esse sujeito do desejo dela, e ela vai achar que esse filho vai ser sempre preencher aquela falta da condição dela de ser feminina, de ser mulher, né? Quando Lacan vai dizer não há um significante que dê conta do sujeito feminino. Por que as mulheres não suportam, né, a similitude de sair assim e ver, tem uma outra com uma roupa igual à minha. Ela vai sempre privilegiar a questão da diferença, né? De alguma coisa que faça um traço de singular nela. Os homens, às vezes, não estão muito preocupados com isso, né? Não estão muito preocupados, assim, com a questão de, se ele está usando a mesma calça e tal, né? Tem a marcação fálica ali da coisa do pênis, né, desse estatuto, porque assim, o que a gente diz sempre do conceito de pulsão, desse algo que se ancora no limite entre psíquico e somático, é muito importante, porque quando uma criança está na fase fálica, né, ela sai da fase oral, passa pela fase anal, entra na fase fálica, é aí que ela vai fazer a diferença anatômica entre os sexos. E é muito importante a criança se defrontar, independente da questão de gênero. Ela vai precisar demarcar na constituição subjetiva dela uma diferença, um traço de diferença. Isso é função, gente, não é imaginário, entendeu? É função simbólica. Ou seja, a diferença é o que demarca, por exemplo, o preto do branco. Como é que eu posso nomear o silêncio se eu não faço um grito que se rompe sobre esse fundo de silêncio? Como é que eu posso identificar o silêncio como pano de fundo se eu não tenho uma palavra
um som que faça irrupção nesse silêncio. É da mesma lógica, é da lógica da presença e da ausência. Se eu, por exemplo, nas experiências com as crianças hermafroditas, que nascem com dois sexos, em todos os manuais de psicologia, os mais básicos, o que a gente vai dizer? A necessidade da criança se identificar com um sexo, um gênero, né? Ou seja, qual é o sexo que eu quero me identificar como meu sexo, que vai representar meu gênero? Eu quero me identificar. O hermafroditismo é altamente desestabilizante, porque ele não marca a diferença. E a criança faz essas pesquisas. Quem tem bebês em casa, quem está com a criança assim, bebês não, criança já na idade de 4, 5 anos, que começa a olhar, apontar, olha, o papai tem e a mamãe não tem. O que aconteceu? Será que perdeu? Eu olho para o meu. Será que o gato comeu? Será que ele vai perder o dele? Isso a gente vê, e Freud falou disso lá atrás, e a gente continua vendo isso acontecendo, porque nasce da clínica, nasce das observações que a gente constata com as crianças, né? Então ele vai, o ponto de partida é o corpo anatômico, mas não fica no corpo anatômico, né? Por exemplo, eu tenho uma situação de um jovem, né, adolescente. Só um minutinho, desculpe lhe interromper, é só mesmo para lembrar do tempo que me pediram aqui para eu lembrar, que faltam mais ou menos uns 15 minutos, e aí tem ainda 3 perguntas, viu, para eu colocar. Eu vou dar uma pausa aqui na minha sequência de fala, né, e volto a responder as outras questões para que a gente possa ter outras interlocuções também, tá certo? Tá bom. Então, a senhora prefere dar uma pausa ou quer fechar essa parte? Só dar um fechamento. Posso pausar aqui e abrir para questões para que eu tenha tempo nesses 15 minutos de responder. Então, eu tenho aqui uma questão de Juliana. Eu vou só falar o primeiro nickname, viu, gente? Porque eu não anotei, as questões passam rápido. Ela perguntou, né? Como e por que o sintoma é o gozo, né? A satisfação de um... Ela botou gozo. É o gozo de um desejo recalcado, né? Acho que talvez explicar melhor o sintoma como uma satisfação substitutiva. Teve também uma pergunta, pedindo para falar, na verdade, um pouco da psicose na infância, né? Se é possível, na verdade foi uma pergunta, é possível psicose na infância? Foi a pergunta. E é de Wanderson, eu acho. Também perguntou sobre a bipolaridade, mas só que eu só... E a bipolaridade, né? Eu acho que era em relação à estratégia do bipolar, talvez. A gente está falando das estratégias, dos recursos, talvez seja para o bipolar. Teve uma outra pergunta também, que foi para saber a diferença, né, entre rejeição e desamparo. Também foi de Vanessa. Foram essas 3. Certo. Então, vou começar pela primeira, né, sobre o sintoma, como satisfação substitutiva de uma pulsão recalcada, que dentro dessa perspectiva, como Abraão pontuou aí na fala dele, inclusive é uma perspectiva bastante revolucionária. Nós falávamos ontem, né, Abraão, preparando nossa live, de um teórico francês, que é o Jean-Pierre Lebrun, que eu gosto muito. Ele tem um livro que ele vai falar dos efeitos revolucionários do sintoma. Porque nessa dimensão, gente, do sintoma, vejam que o sintoma não é o sintoma médico. Há uma ruptura radical epistemológica do discurso psicanalítico com o discurso médico. Há uma ruptura epistemológica. A compreensão do sintoma aí é o sintoma enquanto uma formação do inconsciente. E como formação do inconsciente, a gente não entende o sonho, a Traumdeutung, né, que é a obra lá clássica de Freud, a interpretação. Os sonhos como a formação de um desejo inconsciente recalcado, o sintoma também. Dentro do sintoma tem um desejo que está recalcado, só que ele aparece na estrutura neurótica, ele aparece como um rebus, como um anagrama, como uma metáfora. Ele obedece os princípios da metáfora e da metonímia. A metáfora que implica a substituição de um significante por outro, e a metonímia, que é o que se desliza dentro de uma cadeia significante. É como se a metonímia ela fosse o princípio da diacronia.
quando a gente está narrando uma história. A gente está ali contando para o analista, olha, ontem eu saí, aconteceu isso comigo. O discurso diacrônico. E dentro dessa diacronia do discurso, essa narrativa mais historicizada no tempo, a gente vai tendo os lapsos, quando a gente escorrega numa palavra e a gente faz um ato falho, né? Ou quando a gente decide trazer um sonho para análise, para que o sonho evoque alguma coisa e que ele desenode alguma coisa que está um pouco travada ali no processo analítico, que é também uma formação do inconsciente, como o ato falho, como o xiste, né? Que não é humor, né? É uma palavra espirituosa. Ela vem, né, dizer alguma coisa do inconsciente. O sintoma também. O sintoma é uma satisfação substitutiva de uma pulsão recalcada, porque assim, a pulsão ela nasce de uma fonte e vai para um objeto visando a satisfação. E quando acontece que ela se cristaliza no sintoma, o que é que vai acontecer? Por exemplo, quando a histérica faz uma frigidez, um processo de frigidez, ela não tem prazer na relação sexual. Ela está colocando o desprazer dela, a insatisfação dela sexual, no lugar de alguma coisa. Ela está endereçando aquele sintoma como uma mensagem a alguém. Ou seja, eu não posso colocar a minha satisfação no lugar de alguma coisa. Aquela insatisfação está cumprindo uma função no meu psiquismo. A anoréxica, por exemplo, que é um sintoma clássico, ou seja, eu me recuso a comer. Quando eu me recuso a comer, o que é que eu quero com esse sintoma? Qual é meu ganho secundário? Eu estou chamando a atenção de todos os membros da minha família, porque todo mundo vai ficar preocupado, poxa, ela vai adoecer, poxa, ela está muito magra. Então, ela coloca em evidência toda a economia psíquica familiar ao entorno dela, né? Ao entorno do sintoma. Então, tem um ganho secundário até chegar um momento que o sujeito, o sintoma não está segurando mais como mecanismo de defesa do eu. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, as pessoas não estão mais dando importância à minha anorexia, já não, essa estratégia já não serve mais, então eu vou lançar a mão de uma outra coisa, vou fazer uma demanda de análise, porque eu não estou conseguindo me sustentar com o meu próprio sintoma. Às vezes o sujeito leva anos e nunca vai fazer demanda de análise. A gente sabe, gente, que análise não é todo mundo que se predispõe a entrar no processo. Quantas pessoas vão resistir como podem? Ou que vão buscar, por exemplo, na arte, por exemplo, Mônica falou da arte como quarto nó, que é o último seminário de Lacan, o Les Symptômes, né? Seminário Joyce, Les Symptômes, a arte como quarto nó. Quantos mecanismos sublimatórios a gente vai lançar a mão, né? E que muitas vezes vão suprindo nossa vida psíquica sem que necessariamente a gente faça uma demanda de análise, né? A devoção a uma espiritualidade, né? A uma vertente da espiritualidade, que a nossa Bahia ela prende de um sincretismo religioso que a gente vê, que muitas vezes supre também essa função, como Abraão falou na primeira parte da live, né? Por exemplo, as diversas adicções que fundam a clínica do acesso, ou seja, quando você se faz adicto a um jogo, quando você está angustiado, pegar a telazinha e ficar ali alienadamente jogando, siderado na tela, está cumprindo uma função também, né, de tamponar esse buraco da angústia. O sujeito joga o objeto para tamponar o buraco da angústia. Então, isso é a função também, é um mecanismo de defesa. Só que quando o sujeito vai se ancorando e vai permanecendo ali, o que é que acontece? Vai chegar uma hora que o objeto, o sintoma, toma conta da vida psíquica dele. E ele se vê escravo do próprio sintoma. Aí ele vai pedir ajuda. Ou não. Ou ele vai continuar a vida nos mecanismos de negação, nos mecanismos sublimares. Os artistas, muitas vezes, eles prescindem das terapias porque eles usam muito a criação, né? A pintura, os escritores,
A gente estava falando, né, Iris, da live de Caetano ontem, a Iris dizendo assim, poxa, é incrível, porque eu tenho a impressão que Caetano, assim, no auge dos 78 anos, ele está no ápice da individuação, ou seja, ele transcende, né? Ele, claro, Caetano já fez análise, mas eu acredito que a arte, quando a gente tem um dom da arte, é uma saída sublimatória, assim, importantíssima, porque a gente sente que aquilo ali você está projetando no campo da arte a sua subjetividade. Isso é muito importante, né? A gente está sempre estimulando as nossas crianças. Aí, vindo para a questão da psicose. Gente, gravíssimo, a psicose infantil, ela saiu do DSM. Ela não tem mais uma entidade nosográfica. Isso é um grande problema, porque existem psicoses infantis, é verdade que a gente não fecha diagnóstico, a gente fala de estruturas não decididas na infância, mas a gente sabe que se uma criança entra em sofrimento psíquico e nada é feito por ela, uma estrutura psicopatológica pode se cristalizar e aos 4, 5 anos ela entrar num processo de profunda alienação ao campo do outro, foraclusão da função paterna, e aí tudo está montado para que uma estrutura psicótica ela nasça ali e que às vezes vai ficar parda, vai ficar sem aparecer, e lá na adolescência vão aparecer as primeiras manifestações de uma psicose que teve seu nascedouro lá na infância. Hoje no DSM não se tem. Então há um diagnóstico fino e diferencial muito importante entre autismo e psicose. É muito diferente. E isso não é colocar em caixinha. A gente fazer uma leitura discursiva do que é uma estruturação psíquica dentro de uma psicose, dentro de uma neurose, dentro de uma perversão e de um autismo, é fundamental, porque a técnica que a gente vai utilizar no manejo do tratamento não se dá da mesma forma. O manejo da transferência não se dá da mesma forma na neurose obsessiva, na neurose histérica, na psicose esquizofrênica, paranoica e na melancolia. Melancolia e depressão, né? Normalmente reduzir pode trazer graves implicações nas intervenções. Exatamente. Na melancolia, gente, quando, a depender do grau, como neurose narcísica, ele está sempre projetando a pulsão de morte na figura do analista. O analista tem que padecer da dor de existir dele. O melancólico, ele perdeu o objeto de amor e ele não sabe o que ele perdeu. Então, a sombra do objeto de amor recai sobre eu, respondendo a questão aí da bipolaridade, Wanderson. A bipolaridade hoje, ela cai nessa nosografia, no próprio DSM, e ela é colocada como transtorno afetivo do humor. A gente tem a bipolaridade, que é uma questão, muitas vezes, de ordem fisiológica, a disfunção de um sal de lítio no organismo, que engendra questões de humor. O humor ora está em elação, ora está em depressão. E a gente tem a questão da melancolia, né, que é um estado que pode reverter-se em mania, que Freud descreve luto e melancolia muito bem, e que tem a ver com a questão de uma impossibilidade que está lá ancorada no estágio do espelho. O melancólico, diferente do psicótico, ele tem a função paterna, ela opera. A questão do melancólico é que ele está numa identificação, eu vou dizer isso na minha tese de doutorado, por exemplo, da menina com a mãe, a melancolia feminina, uma identificação homeomórfica do mesmo com o mesmo. Freud vai dizer, se vocês quiserem entender alguma coisa da sexualidade feminina, mergulhem na fase pré-edípica de intensa e exclusiva relação da menina com a mãe, que vocês vão entender o que é que acontece aí, né, que ela ficou congelada no olhar da mãe. Né? A gente vai dizer que a mãe melancólica, ao invés de ela olhar para o seu filho e fazer uma leitura do olhar desse bebê como um sujeito à parte, ele vai dizer que é um olhar que atravessa, um olhar oceânico, um olhar que não ancora, porque o psiquismo dela está habitado, ela está presente fisicamente, mas ela está ausente. Então, ela não consegue enviar. Muitas pesquisas foram feitas pela escola inglesa de psicanálise, Winnicott, Melanie Klein, né? Bion, pelos estudos das mães depressivas e os bebês oriundos dessas mães. O quanto essa questão da ausência psíquica
Ou seja, você pode estar presente fisicamente, mas você pode estar ausente psiquicamente. Não é um olhar que ancora, é um olhar que atravessa, é um olhar oceânico. E, portanto, não é psicose, né? Assimbólico, o pai se inscreve, mas é alguma coisa que se passa na impossibilidade de perder, porque perder o objeto de amor. Porque a dimensão da perda, ela existe para... A gente já nasce perdendo. A gente perde o útero materno, a gente perde o cordão umbilical, né? A gente perde a respiração no meio aquoso, intraútero, e vai para a respiração aeróbica, né? A gente perde os objetos da pulsão que sai do corpo, a gente perde o olhar que se descola do olho, a voz que se descola do buraco da boca, o cocô que se descola do buraco do ânus. A condição mesma de objeto para a psicanálise é ser sempre objeto perdido. E o sujeito está tentando reencontrá-lo. O objetivo é reencontrar o objeto. Nessa busca metonímica, a busca desse objeto sempre perdido, que vai sempre ser perdido. Porque se o objeto for total, gente, o objeto, ele tampona o desejo. Se a gente tem um objeto total que tampone o desejo, a gente não deseja mais. É uma condição, inclusive, da própria filosofia. O desejo, ele se movimenta a partir da falta, né? Se a gente tem um objeto total nos sistemas totalitaristas, em Hitler, por exemplo, que há quem diga que foi um grande paranoico, né? Ou seja, perverso, paranoico, enfim, eu acho que ele estava mais no campo da... 5 minutinhos, viu? Ele tinha o significante total, a suástica, né? A suástica do hitlerismo, ele foi aquele significante que fez traço unário e engendrou toda uma economia societal em nome daquele grande delírio da supremacia da raça ariana, né? E isso engendrou uma guerra mundial, né? Um verdadeiro genocídio. Então, esse texto, gente, O Mal-Estar da Civilização, é um texto fundamental, porque ele vai deixar, como Abraão colocou aí, um grande legado entre o que é as pulsões narcísicas do egocentrismo e as pulsões do objeto, o que a gente lança para a realidade, o que a gente investe no mundo exterior, e que se ancora nesse raciocínio clínico que a gente desenvolve de como a dimensão das pulsões do eu e a dimensão do objeto, elas se ancoram em cada estrutura discursiva. É estrutura discursiva, é estrutura de produção de sujeito de linguagem na sua singularidade. Não há encaixotamento de sujeito. Esse sujeito, ele se produz no ato mesmo de falar, né? Ele se define pela modalidade singular do seu discurso. O discurso da histérica é a eterna demanda de amor. O discurso do neurótico obsessivo é a culpa. Eu estou vivo ou estou morto? O que é que eu faço com isso? O discurso da psicose a perseguição está no outro. O outro é um fantoche, mas o outro é a superfície das minhas próprias projeções, né? O que é que a gente vê hoje no nosso desgoverno, na nossa falta de representação simbólica? Está no campo da perversão ou está no campo da psicose o que acontece no Brasil hoje, né? Em plena crise pandêmica, a gente carece de uma representação simbólica. E a gente, vazio, né? Como mecanismo de resposta a essa vacância simbólica que se instalou no Brasil, face a uma endogenia, uma cultura que permeou essa questão da endogenia, né? Dessa corrupção que é endógena, saídas, mecanismos de defesas extremos, na falta, né? De uma possibilidade de pensar pela lógica da singularidade e da diferença, frente a essa questão da endogenia que rege as trocas sociais, a gente vai buscar uma saída extrema, a gente vai buscar um presidente que se envelopa numa bandeira nacionalista, dizendo que ele vai salvaguardar a nossa nação, né? É uma grande formação. Acabar em 30 segundos. E eu estou muito contente de terminar minha fala de hoje
com esse dito, né, de que é uma grande formação delirante o que a gente atravessa no nosso Brasil. Então, há que se ter muita resiliência, muita coragem, muita luta, para que a gente não sucumba às potências destrutoras, né,